Olá! Dando continuidade à nossa aula de hoje, agora a gente vai falar sobre essa última parte da aula de hoje, na parte da manhã, para a gente discutir à tarde, tá, gente? Então, vamos falar agora sobre produtos do sangue, hemocomponentes e hemoderivados. Como eu falei para vocês, o objetivo da aula de hoje é dar uma noção geral do que acontece das partes da vigilância sanitária, das áreas de atuação da vigilância sanitária, para vocês terem um atendimento mais ampliado dentro do território de vocês. Então, é uma noção do que acontece, as coisas que acontecem, para vocês fazerem divulgação de campanhas, orientações e determinadas situações que acontecem no território de vocês. E com relação a hemocomponentes e hemoderivados, a gente vai falar bastante sobre essa questão de doação de sangue. O que acontece, quais são as coisas, o que a gente vai falar sobre isso hoje, ok? Como eu disse, esses dois bloquinhos de aula são aulas bem mais compactas, bem mais objetivas, justamente para a gente poder fazer isso e deixar isso mais leve para a gente, para não ficar uma coisa muito pesada, uma coisa mais direcionada e mais objetiva, ok? Vamos lá então, gente. Primeiro, da onde saem os hemocomponentes e hemoderivados? O nome hemo vem de sangue. E aí a gente vai trabalhar com isso dentro das questões que a gente vai trabalhar no nossa aula de hoje. Vem do sangue. Então, assim, se origina da doação de sangue ou por aférese, que a gente também vai falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Essa doação de sangue no país, ela vai ter que ser altruísta, voluntária, não gratificada, com anonimato, garantindo o anonimato garantido, ok? Vamos lá então, gente. O que eu tô mostrando pra vocês agora nesse quadrinho lindo e maravilhoso que tá aqui do lado, extremamente trabalhoso? O ciclo do sangue. Cada uma dessas caixinhas, eu não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, mas é só pra vocês terem uma noção da onde que o sangue sai, pra onde ele vai. Cada uma dessas caixinhas é onde eu vou trabalhar com ele e testar ele. Isso é bem importante, a gente já falou bastante dentro da vigilância sanitária. O sistema de vigilância sanitária ele é monitorado, é um sistema de monitoramento. Como ele é um sistema de monitoramento, eu tenho cada uma das partes. É muito assim vigiada, muito observada, muito testada. Então, isso tudo dentro dessa parte, dentro do hemoderivados e hemocomponentes, ele traz uma importância ainda maior, porque eu estou trabalhando com um produto vivo, biológico. Então isso também traz pra gente uma questão muito séria da gente poder se acertar em cima disso, trabalhar em cima disso. Bom, para vocês verem um pouquinho melhor, eu vou tentar dar uma ampliada aqui pra gente poder ver isso melhor. Primeira caixinha é o ato de doação, o candidato à doação. Triagem clínica, se ele está apto ou não, doação de sangue, aí eu vou dar a hidratação e alimentação. Vocês viram um videozinho, a gente deixou exposto, um videozinho exatamente sobre esse quadrinho, por isso eu não vou deixar ele tão detalhado aqui na aula da gente, porque o quadrinho a gente deixou um videozinho exposto para vocês, justamente para vocês poderem ver isso direitinho acontecendo, ok? Vou ter o processamento, depois do processamento eu tenho as testagens biológicas, eu tenho as testagens imunológicas. E aí a gente vai trabalhar em cima disso dentro das tecnologias para a gente poder ver o que nós temos e para onde esse sangue vai. Armazenamentos, a gente também vai falar sobre isso durante a aula de hoje. E além desses armazenamentos, eu ainda vou ter lá a divisão dos hemocomponentes, a divisão dos hemoderivados, o que é um, o que é outro. Vamos falar também, ok? Além disso, gente, os hemocomponentes, eles são produtos distintos. Hemocomponentes é uma coisa, hemoderivados é outra, conforme agora o quadrinho mostra para vocês aqui também bem detalhadinho. Hemocomponentes são produtos gerados um a um nos serviços de hemoterapia a partir do sangue total, por meio de processos físicos, centrifugação e congelamento. Centrifugação e congelamento, que a gente também chama de crióplase. Crio, ok? Tá crio, ali a gente vai falar sobre isso também. E os hemoderivados, eu vou ter ali produtos obtidos em escala industrial, a partir do fracionamento do plasma, por processos físico-químicos. Ou seja, não é só centrifugação, eu acrescento coisinhas ali, cositas. E aí eu vou ter uma outra produção, ok? Vamos dar uma olhadinha então nesses produtos originados a partir do sangue total. Eu tenho aqui
O sangue total sai dessa bolsinha vermelhinha, a primeira bolsinha vermelhinha, e ele pode ser dividido em dois através da nossa centrifugação, onde eu tenho um plasma rico em plaquetas e eu tenho um concentrado de hemácias. A parte vermelhinha, por incrível que pareça, não é uma parte tão bem utilizada. Eu vou utilizar mais a parte branquinha, onde eu vou ter lá o meu concentrado de plaquetas de um lado, depois de uma outra centrifugação, um plasma fresco e um plasma de 24 horas. Através desse plasma fresco congelado, eu vou ter ainda o crioprecipitado. Ah, falei direitinho agora, hein? Os crioprecipitados. E aí, dentro desse restinho que não foi congelado, eu vou ter os outros, que é albumina, globulina e concentrado de fatores de coagulação, ok? Nos meus hemocomponentes, esse processamento do sangue total, eu tenho um conjunto de procedimentos físicos utilizados pela obtenção dos hemocomponentes a partir de uma unidade de sangue, a gente já falou disso. Esses hemocomponentes, olha, essa figura ficou bem bonitinha, é um processo de centrifugação que permite a separação, simplesmente a força de quem está mais pesado fica para baixo, quem está mais leve sobe e etc, etc. Por isso que fica esse tubinho que vocês estão vendo nessa imagem, onde a parte pesada, onde é o sangue vermelho, os glóbulos vermelhos, as hemácias, elas ficam para baixo. Logo em cima eu tenho os glóbulos brancos, e aí eu tenho uma nuvem plaquetária, e acima disso tudo ali eu vou ter, gente, a minha parte do plasma, que é a parte líquida, que é a água, a gordura e algumas substâncias, ok? Os hemocomponentes separados ficam, então, eritrocitários, que são a parte dos glóbulos vermelhos, hemácias. Eu tenho os plasmáticos, que é a parte do plasma, a parte mais líquida mesmo, a parte da água mesmo. E eu tenho os plaquetários, que é aquela nossa famosa plaqueta que vocês, mais do que eu, ouvem falar no território de vocês, que as minhas plaquetas estão baixas, a dengue, lá. Então, gente, essa partinha aqui, que é uma nuvenzinha, que vocês veem bem de leve, é que essa camada plaquetária que faz com que a gente coagule também, ajuda no processo de coagulação. Não sai com que a gente fique sangrando que nem os malucos por qualquer coisinha por aí, ok? Os meus hemocomponentes ainda têm as separações da bolsa, eu tenho concentrado de hemácias, eu tenho rico em plaquetas, dependendo do tipo de substância, dependendo do tipo de ação, eu vou utilizar cada uma delas. E eu tenho plasma pobre em plaquetas, e eu tenho mais concentrado de plaquetas separadas em duas bolsas separadas, justamente porque as plaquetas, elas são utilizadas em mais rapidez, elas são muito utilizadas, ok? Apareceu aqui para vocês, mostrei para vocês aqui, nessa figura, a separação do plasma concentrado de hemácias após a plaqueta, só mesmo para vocês poderem visualizar melhor. Dentro desses homocomponentes ainda tem o concentrado de hemácias desleucocitado, cada palavra bonita hoje, hein? Mas é desleucocitado, ou seja, eu tiro totalmente os leucócitos por uso de filtro de leucócitos. Leucócitos são as células brancas, que são os nossos imunológicos, nosso sistema imunológico, ok? E por desplasmatizados, por lavagem, lava com solução salina, e tá sempre em movimento para a gente não ter o sangue coagulado, ok? Os meus hemocomponentes ainda, eu tenho sangue total, concentrado de hemácias também, que eu tenho soluções anticoagulantes completamente preservadas, que são as preservadoras, e eu tenho as soluções aditivas. Dependendo da solução aditiva, podem ser armazenadas por até 45 dias, entre 2 graus e menos 6 graus. Esses processos de concentração e armazenamento, eles são extremamente específicos, né? Assim, na verdade, as armazenagens, eles são específicos, dependendo da solução, eu tenho tipos de armazenagens completamente diferenciadas. Eu tenho armazenagem de plasma, eu tenho armazenagem dependendo da minha solução e dependendo do tipo de armazenagem que eu tenho, dependendo do crioprecipitado que eu tenho. Eu falei para vocês sobre o crioprecipitado de uma maneira muito engraçadinha, só para vocês poderem entender. Toda vez que tem crio, é frio. Então, assim, eu congelo ele e consigo tirar através do congelamento, ok? Além disso, gente, eu tenho plasma crioprecipitado antes, eu tenho uma série de plasma de 24 horas, eu tenho uma série de concentrados de plaquetas que eu vou trabalhar especificamente, mas isso está bem dentro das normas e eu acho muita coisa para a gente falar dentro do nosso objetivo da aula de hoje, ok? Vamos falar agora de hemoderivados? Olha a nossa querida tabela. Hoje não é tabela, né, gente? Hoje realmente eu botei os slides
como se fosse aula mesmo, para vocês se sentirem dentro de sala de aula no meu quarto, só para vocês saberem. Vamos lá então, gente. Os hemoderivados, eles são produtos farmacêuticos. Então, assim, é produto farmacêutico. Eu tenho um processamento dentro daquilo, eu tenho uma indústria farmacêutica envolvida dentro do meu processo. Esses produtos farmacêuticos, eles são obtidos através somente do plasma humano e submetidos a processos de industrialização, normatização, que lhe conferem qualidade, estabilidade, atividade específica dentro de um determinado local. A Anvisa, aí ela começa a entrar com norma, lei, colocou produção, colocou CNPJ, lembra sempre, ok? A Anvisa ela começa a entrar dentro das suas normatizações. E a normatização, nesse caso, está na RDC 46 de 2000, ou seja, é uma RDC antiga, a gente já está com mais de 20 anos, então provavelmente ela está em que, gente? Em atualização, análise, conferência e trazendo para a gente mais novidades, ok? Essa regulamentação, ela dá os processos de controle de qualidade e ela dá com relação à produção, beleza? Os hemoderivados são a albumina humana, que eu coloco aqui para vocês, que é uma solução proteica, as imunoglobulinas, que vão trabalhar dentro dos fatores de coagulação, que é o que a gente trabalha muito com a galerinha que tem problemas com coagulação. Eu vou trabalhar também com fatores, que são fatores concentrados do fator 8, que são a questão dos hemofílicos. Os hemofílicos precisam muito desse hemoderivado justamente para fazer a manutenção da vida deles. A gente trabalha também com alguns concentrados de fator 9, que é o que a gente trabalha os liofilizados, que é o fator 9 humano. E a gente vai trabalhar com o complexo protrombínico. É muito interessante eu falar isso para vocês, que tudo isso que os hemoderivados estão trazendo, que eu estou falando para vocês, são ligados a doenças que têm problemas de coagulação. Então, eles agem muito forte em cima desse tipo de doença, ok? Só esse, Priscila? Não, tem outros também. E outros tipos de desenvolvimento e outros tipos de doença que também utilizam ele, ok? Vamos falar um pouquinho da minha seara, que é a questão das importações, e aí a Anvisa, ela tem os registrados para você poder importar qualquer produto, comercializar qualquer produto. Eu preciso trazer eles através de um processo de registro, e aí lembra sempre onde eu tenho as autorizações sanitárias, onde eu tenho a autorização do meu produto, o registro do meu produto e etc, etc. Tenho embarques somente em aeroportos completamente autorizados e preparados para receber esse tipo de produto, não recebo em qualquer aeroporto. Nesse momento que a gente está trabalhando pandêmico, a gente trabalhando com aeroportos muito restritos, a gente trabalha nesse momento somente com o aeroporto de Campinas, que está aberto para esse tipo de importação, para esse tipo de produto, ok? Vamos lá, os hemoderivados eles passam por análises até a comercialização, análises e autorizações até a comercialização. Para isso eu preciso coletar o que? A amostra. É um controle de qualidade que faz com que esses meus tanto produtos importados quanto os produtos nacionais, eles mantenham a questão da qualidade do meu produto. Os produtos importados, eles têm uma autorização sanitária nos portos, aeroportos e fronteiras, que estão autorizados, que eu já falei, e os nacionais, eu preciso daí na Anvisa fazer toda essa questão com a vigilância sanitária estadual, ok? Além disso, eu tenho uma análise para autorização de comercialização, onde eu tenho cada um dos lotes, eu recolho uma amostra e essa amostra ela vai para o INCQS, uma rede nacional de laboratórios oficiais que estão ligados para dar esse tipo de laudo de qualidade. Esses lotes eles só poderão ser somente comercializados para uso no Brasil após a verificação das conformidades da documentação. A gente tem um processo burocrático bastante rigoroso, com laudos sanitários satisfatórios emitidos, e aí a gente pode fazer qualquer coisa de produto dentro disso. As análises das autorizações, ela vai partir de uma declaração da origem do plasma, por exemplo, um certificado de liberação da sorologia desse plasma, certificado de análise do controle, onde todas aquelas etapazinhas ali daquela nossa bonitinha lá do começo, que eu coloquei para vocês, do vídeo e tal, ele sai ali dentro disso, dentro de cada uma dessas etapas, ok? Com isso e tudo isso, monta um negocinho que a gente chama de Política Nacional de Sangue de Componentes e Hemoderivados, ok? Essa política nacional, ela tem uma finalidade.
A finalidade dela, na verdade, ela tem uma finalidade de garantir a qualidade e a autossuficiência do país nesse setor. Então, além disso tudo, eu preciso implementar essa política nacional de sangue, componentes e hemoderivados para garantir a minha autossuficiência enquanto país. Lembrando sempre, nós somos um país de extensão continental, território enorme, então a gente precisa ter esse tipo de política justamente para a gente poder se organizar e as coisas aqui começarem a rodar de uma maneira mais ampla para todas as partes do país. A harmonização das ações do poder público em todos os níveis do governo, dentro dessa assistência hemoterápica é bastante importante, são diretrizes importantes que a política nacional de sangue traz para a gente, ok? A lei que baseia ela é a Lei 10.205, de 21 de março de 2001. Essa lei, ela regulamenta a coleta, regulamenta a estocagem, distribuição e atividade das outras atribuições. Eu tenho o decreto 3990, que também faz isso e traz para mim a organização e funcionamento do Sinazam. O Sinazam é de extrema importância porque ele é composto por um organismo operacional de capacitação, doação, coleta. Ele faz uma capacitação e uma ampliação dentro de um projeto, dentro de um processo, de um projeto também extremamente organizado para todo mundo fazer da mesma maneira e assim obter o mesmo nível de qualidade, de complexidade. Eu mantenho as complexidades ali, a gente vai falar sobre isso também. Os centros de produções de hemoderivados também entram no Sinazam justamente para a gente poder industrializar e trazer isso dentro de um padrão igualitário para todos dentro da estrutura. O Sinazam, ele é um órgão de apoio, assim, né? Ele vem como se fosse um órgão de apoio, de fato, para dar a política nacional de componentes e hemoderivados. Ele é quase a política nacional, para fazer com que os órgãos de vigilância sanitária e epidemiológica estejam todos eles concatenados dentro disso, ou seja, organizados e agindo dentro das suas estruturas. Lembra sempre que a gente não trabalha sozinha, a vigilância sanitária aqui ela vai trabalhar muito proativamente com o Sinazam, trazendo os laboratórios de referência, outras entidades, agregando valores nessa nossa estrutura. Alguns campos ainda de atuação da Política Nacional do Sangue, ela entra dentro das campanhas educativas, dos métodos de controle, das fiscalizações de estocagem e também trabalha dentro disso de uma maneira bastante ativa. Outros campos de apoio são as orientações, eu tenho banco de dados e informações, e aí a gente vai trabalhar aqui com RADOME, que são algumas bancos internacionais, apoio dos bancos internacionais, por exemplo, dos doadores de medula. Então é uma parte que o Sinazam também entra e também trabalha dentro disso, prestando apoio, produção de derivados industrializados do sangue e alguns reagentes, ok? Essa gestão da Política Nacional do Sangue, ela está aqui bem especificada para vocês poderem ver que eu tenho cargos do Sinazam, direção do Sinazam, onde eu tenho a execução da política nacional, que é o próprio Sinazam, que a gente já falou, e a atuação nacional, que é a coordenação de sangue e hemoderivados pelo Ministério da Saúde. É muito importante que eu tenha ainda algumas diretrizes de coordenação, normas gerais, e a integração, na verdade, né, das vigilâncias sanitárias e das vigilâncias que estão ali dentro daquele processo, que são as vigilâncias epidemiológicas também. Além disso, eu tenho a política nacional, ela tem o objetivo de dar qualidade, integrar com qualidade, integrar com homogeneização, então todos juntos dentro de um desempenho técnico satisfatório, ok? Eu tenho dentro dos estados e dos municípios, do Distrito Federal, atuando o Sinazam com as execuções e as ações dentro disso, trazendo diretrizes das hemorredes para todo mundo participar e dando aquela igualdade que eu estou falando para vocês repetidamente durante esse vídeo, não é mesmo? E aí eu trago para vocês alguns níveis de complexidade. Esses níveis de complexidade que eu tenho serviços de hemoterápico nível de complexidade 1 ou 2, o nível de complexidade 3 e o nível de complexidade 4. No nível de complexidade 1 ou 2 eu tenho os hemocentros coordenadores, os hemocentros regionais e os núcleos de hemoterapia.
Os níveis de complexidade que são mais simples, na verdade, né? São os níveis de coleta, onde eu vou trazer, onde eu vou trabalhar com transporte, com essa parte toda. Nos níveis de complexidade 3, eu já tenho uma central de triagens, laboratórios, eu vou ter ali triagem de doadores, é uma coisa mais complexa, e eu vou ter um controle de transfusão no nível 3, controle de coleta, unidade de coleta, já vou ter uma coisa um pouquinho maior. Dentro disso, eu vou ter no nível 4 as agências transfusionais, onde eu vou transfundir, onde eu posso fazer os níveis de transfusão, ou seja, tudo muito organizado, tudo muito direcionado. Além disso, eu vou ter dentro do Sistema Nacional de Sangue, eu vou ter o Sistema Nacional de Hemovigilância, que é onde eu vou fazer o controle, a segurança do ato transfusional e uma série de processos executados para eliminar ou reduzir os riscos das transfusões. Onde eu vou ter uma série de documentações, onde eu vou ter a colaboração de doadores voluntários, instituições produtoras e organizacionais, eu vou trabalhar ali dentro do controle de qualidade, testagem sorológica e imunológica, uso racional do sangue dos hemoderivados, onde eu vou ter aqui bem nessa caixinha vermelhinha bonitinha aqui, olha, a hemovigilância atacando de uma maneira bastante intensa, que são os efeitos adversos, o que acontece, o que não acontece e essas notificações. Nesse vídeo eu gostaria de deixar claro, até mesmo por conta dessa situação toda que a gente vem falando, que a vigilância sanitária ela necessita daquele negocinho que a gente acaba se assustando um pouco, são as denúncias, mas na vigilância sanitária a gente não encara muito como denúncia, e sim como um alerta e como um modo de controle. A gente precisa desse tipo de coisa justamente para a gente poder saber o que está acontecendo, onde está acontecendo, senão a gente não tem como atuar. E aí a gente não tem como proteger, não tem como vigiar, não tem como fazer nada. Então, na hemovigilância, a gente trabalha bastante sobre isso, ok? Além disso, eu vou ter aqui um sistema de monitoramento de alerta, que é o Sistema Nacional de Vigilância, que é o que eu falei para vocês, pós-utilização, que são as tecnovigilâncias pré-mercado, pós-mercado, lembra dessa aula? Então, com objetivos e efeitos para a gente poder controlar efeitos indesejados, efeitos inesperados. A gente vai ter uma aula sobre isso, a gente ainda vai falar de medicamentos, então a gente vai falar sobre isso, onde eu tenho ali uma perspectiva de promover a política de redução de risco. Falamos sobre isso também nas aulas anteriores, por isso que a aula hoje está sendo bem objetiva, ok? A hemovigilância, ela está inserida dentro das ações de vigilância em saúde, sim, porque ela traz a parte do inesperado que aconteceu, e é por isso que a gente está tendo essa aula, para vocês terem uma visão ampliada sobre isso no território de vocês, ok? Nesse caso, eu tenho a Anvisa muito pertinho do Ministério da Saúde, trabalhando dentro disso, onde eu tenho as fichas de notificação e é onde eu vou trabalhar em cima disso, ok? Bom, gente, espero que hoje a aula tenha ficado bem mais objetiva, ficou mesmo, temos aí 22 minutos, então espero que vocês consigam ver tudo para a gente poder discutir um pouquinho mais tarde. E o último recado que eu preciso deixar aqui com vocês, bem claro, é a importância da doação de sangue, principalmente nesse processo pandêmico que nós estamos, porque as outras doenças não pararam, a gente não está, infelizmente, só com coronavírus, a gente não está só com a Covid-19 rodando por aí, a gente tem outras doenças, os hemofílicos, as pessoas que necessitam da transfusão sanguínea, até mesmo por conta da produção dos hemoderivados, dos hemocomponentes, para a gente poder aí manter a saúde de uma forma mais ampla. Então, gente, doe sangue, doar sangue é doar vida mesmo, ok? Uma beijoca e até daqui a pouco a gente vai se ver, ok? Tchau, tchau!